Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom, como eu não sei que horas que vocês vão estar ouvindo esse vídeo, ouvindo que seja, eu estou dando a todos vocês, irmãos e irmãs, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje são dia 5 de setembro de 2023, 11h40 da noite. Bom, eu vim até aqui porque eu tenho uma missão muito grande e o que Deus me mandou fazer. Eu tenho um chamado muito grande, esse chamado é para pregoar. Na palavra do Senhor fala assim, muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Os escolhidos é para estar de frente, para passar a palavra para aqueles que estão sendo chamados, sentados para ouvir a palavra. É como professor e aluno, certo? Era o que eu queria? Não. Não era meu sonho ser uma missionária. Não era isso. Eu tinha um sonho. Mas o sonho de Deus é melhor do que o nosso, né? Enfim, eu vim por intermédio do YouTube para chegar no máximo de pessoa que tiver que chegar. E eu parei de correr de Deus, porque eu vivia correndo de Deus. Deus me deu uma missão que era para pregoar. E eu fiquei numa igreja que eu pensei comigo, não, vou para a igreja da fulana de tal, porque ela era da mesma igreja que eu. E ela é minha colega de igreja, ela montou uma igreja, então ela vai me deixar pregoar. Eu pensei comigo. Tá, fiquei ali por uns 4 anos, assisti os cultos, tudo mais, etc. Mas eu não sabia o que eu ia pregoar. E um dia, já tinha se passado um pouquinho mais de 4 anos, um dia, eu aqui na minha casa, entrando no meu quarto, Deus deu um grito comigo e falou assim para mim, vai apregoar minha palavra! E eu olhei para o alto e falei assim, mas Deus, eu vou apregoar o quê, Senhor? Eu não sei o que eu vou apregoar, Senhor. Que eu não sabia, gente, o que eu iria apregoar. Eu assisti os cultos, mas eu não sabia o que apregoar. Aí é por isso que eu questionei com Deus, que eu não sabia o que apregoar. E Deus falou assim para mim, fala daquilo que você vivenciou, fala da inveja. Gente, porque tinha 2 coisas na minha vida que eu não acreditava, que era na inveja e na macumba. Eram 2 coisas que eu não acreditava na minha vida, inveja e macumba. Eu tô começando do finalzinho para vocês entenderem que eu vou ter que voltar lá no passado, um pouquinho mais de 15 anos atrás. Eu morava num bairro de Brasília, num dos bairros de classe média, e cresci ali, vivi muitos anos por ali. E eu cresci, eu vi o povo falando, conversava, eu sempre fui ouvinte e também sou falante. E eu cansei de ouvir as colegas conversar, falar alguma coisa, contar as histórias dela para mim, falando que as outras colegas delas, amigas, ficavam nas críticas destrutivas a respeito delas, de que elas não iam conseguir fazer tal coisa que ela queria fazer, o curso tal e etc. Aí eu perguntava, mas por que ela ficava te criticando, falando que você não vai conseguir? E elas falavam assim pra mim, inveja. Aí eu arregalhava os olhos assim, olhava pra ela de lado, assustada, né? E falava comigo só no meu pensamento, nossa, ela acredita nisso? E ficava, né, cismado com aquilo. Quando não era colega, era colego, homem, né? Amigo homem, né? Aí falava, conversava, contava as histórias que as pessoas que criticavam, botavam pra baixo. Mas por que a pessoa falava isso com você? Ele, inveja. Aí eu me assustava, regalhava os olhos assim, olhava assustada, né? Com aqueles olhos regalhados de assustada. E eu olhava pra pessoa e falava comigo só em pensamento. Nossa, ele acredita nisso? Aí tá. E foi se passando. Virava que mexia, sempre eu tava ouvindo alguém falar de inveja. Inveja pra lá, inveja pra cá. E eu me assustava. Olhava pra um lado, olhava pro outro. E eu olhava assustada e ficava. Ela acredita nisso? Nossa, ele acredita nisso. E tinha uma amiga minha, que uma delas, aliás, tive muitas amigas, né, que frequentava a minha casa. E toda vez que eu falava dos meus sonhos para ela, essa falava assim para mim, olha só para você, Bia, você nunca
vai conseguir, por favor, me poupe, né? E eu achava que ela tinha razão. Eu ficava triste e desistia dos meus sonhos. E o meu sonho, gente, era ser atriz. Era ser atriz. Eu estudei para ser atriz. E com isso, eu fiquei muitos anos da minha vida cuidando da minha mãe. Foram 20 anos, minha mãe ficou acamada. Durante o tempo que minha mãe estava estudando, eu estava acamada, eu estudava. Eu fazia os meus cursos, entre cuidar dela e fazer os meus cursos. Eu não fiquei parada. Aí toda vez essa colega sempre falava comigo. Virava que me acabava esquecendo. Aí como eu assistia novelas, aí me acendiava, sabe? O sonho renascia. Aí voltava aquele sonho de ser atriz. Voltava a viver dentro de mim. Aí virava que mexia, eu contava para ela de novo. E ela ficava. Você nunca vai conseguir, por favor, né? Me poupe. E eu ficava triste de novo, achando que ela tinha razão. E aí eu ficava calada. Ela matava os meus sonhos. E eu ficava calada ali, achando que ela tinha razão em tudo aquilo. E ela estava trabalhando numa empresa. E um dia ela chegou para mim e falou assim, ela trabalhava na limpeza. E ela falou que o chefe dela falou assim para ela, que se ela não desse um jeito de se arrumar, cuidar do cabelo dela, que ela iria ser mandada embora. Aí ela veio falar para mim. E como eu tinha amizade com uma cabeleireira, eu falei assim, vamos ali no salão ali que eu vou falar com a fulana de tal. E chamei ela. Fui lá, falei com essa dona do salão que eu tinha amizade com ela. Eu, fulano, eu tô com essa amiga aqui, eu queria saber se você pode fazer um favor para mim. Se você pode passar um produto para fazer um relaxamento no cabelo dela, tudo mais, etc. Porque o patrão dela falou que se ela não cuidar, não se cuidar, vai acabar mandando ela embora. Se ela não pagar, eu pago. Ela, tudo bem, foi lá, foi tratar do cabelo dela. Só que bem antes disso, que ela ia na minha casa, que ela me via arrumada, que eu me arrumava para ir para minhas consultas, né? Como eu não podia sair porque eu tinha uma responsabilidade com a minha mãe, então eu não saía para as baladas nem nada, saía para minhas consultas, meus cursos, né? E levar minha mãe para as consultas dela e fazer minhas compras, né? Enfim. E quando eu ia para minhas consultas, para o curso eu me arrumava, porque eu cuidava tanto de mim quanto da minha mãe. E quando eu ia para minhas consultas, eu me arrumava todinha. Eu escovava meu cabelo, eu me arrumava todo, botava um vestido, uma saia, botava um salto, tudo mais. Eu me arrumava para ir para as minhas consultas e para meu curso. E às vezes ela me via e ficava, antes de eu levar ela no salão, ai, poxa, eu queria ser bonita. Eu falei assim, mas você é bonita, mulher. Não sou não. Você só tá desarrumada, mas você é uma moça bonita, você é uma mulher bonita. Aí tá, passou-se. E ali ela ficou, eu ficava naquela amizade com ela, e virava que mexia, e ela me botava lá para baixo. Eu ficava triste com ela. E ela pegou e acabou sendo mandada embora da empresa. O patrão dela acabou mandando ela embora. E ela sempre estava lá frequentando a minha casa. Tinha outras colegas que frequentavam a minha casa também. E as que foram na minha casa uma vez chegou assim para mim, poxa, Bia, eu queria tanto fazer um curso, eu vou botar um curso de enfermagem, da qual eu não me recordo mais qual era o curso que ela queria fazer, tá? Poxa, Bia, eu queria tanto fazer um curso de enfermagem. E eu vai lá e faz então, aí se inscreve e vai fazer. Ela, mas eu não vou conseguir, eu consegue. Eu não vou dar conta, dá conta. Eu não vou conseguir, consegue? Vamos supor, você quer um peixe, não quer? Você quer pescar um peixe, você tem que pegar a vara, jogar lá no rio para botar a isca e jogar para você pescar o peixe, não é? Se para você pescar o peixe você não vai ter que jogar, então, já que você quer esse curso, quer fazer esse curso, vai lá. A vara que você vai jogar para colher o peixe, que você é o curso que você quer fazer, então você vai lá, se inscreve nesse curso, que eu sei que você vai conseguir fazer esse curso. Vá, que eu sei que você vai conseguir. Aí tá, ela passou um tempo sem ir lá na minha casa, essa outra, né? Que essa é a segunda pessoa que eu tô falando.
Aí um dia ela apareceu lá e falou, Bia, eu consegui fazer meu curso, eu tô fazendo, Bia, eu tô amando o curso, que não sei o quê. E ela chegou lá toda feliz, né, empolgada, e eu fiquei mais feliz ainda. Meus parabéns, eu tô feliz por você. E eu faço é ficar feliz, isso para mim é gratificante e motivar as pessoas. E a pessoa ir lá fazer é gratificante, para mim é gratificante. Eu ficava toda feliz, como até hoje eu sou assim. Vai lá, eu tô feliz, e eu ficava. Aí tinha uma outra que foi lá, que essa é a terceira pessoa, que foi um dia na minha casa, conversando comigo, e ela foi falar que ela queria um emprego de recepcionista. Vou botar recepcionista, que eu não me recordo mais hoje qual era o emprego que ela queria. E ela viu no jornal, e ela falou assim, poxa, Bia, eu vi um anúncio no jornal de recepcionista, eu queria tanto trabalhar como recepcionista nessa área lá. Vai lá, mulher. Vai lá para essa entrevista. Não vou não. Vai, mulher. Não vou dar conta. Eu tô com medo. Com medo de quê? Eu tô com medo da entrevista. Vai lá, você vai passar nessa entrevista. Ela, não vou, eu tô com medo porque por causa que tem entrevista. E eu falei, você sabe como é que você vai superar esse medo? Você vai superar esse medo enfrentando ele. Vai lá, enfrenta. Você vai passar nessa entrevista e esse emprego já é seu. Eu motivava demais, como até hoje eu sou assim. Aí ela passou tipo um mês e pouco, um dia chegou lá na minha casa, bem, eu consegui um emprego, já tô até trabalhando, que não sei o quê. E eu ficava toda radiante, meus parabéns, tô feliz por você tá vendo como é que você ia superar tudo isso aí, tá vendo, você consegue, olha, meus parabéns. E eu ficava radiante com a felicidade do progresso do meu próximo, ainda que eu estava trancada dentro da minha casa, cuidando da minha mãe. Só que eu não fiquei totalmente parada, porque eu fazia os meus cursos também. E aí, quando eu me arrumava para ir para minhas consultas, tinha uma moradora que morava lá, que cresceu junto comigo, na mesma rua que eu morava, e eu me arrumava todinha só para ir para minhas consultas, ou para ir para o meu curso. Me periquitava, escovava meu cabelo, fazia uma pequena maquiagem, né, que aliás eu passava só o batom e o lápis. Botava um vestido, uma saia, um salto, me arrumava todinha e ia. Aí, às vezes, essa vizinha, que cresceu junto comigo, desde a infância, estava, às vezes, na frente da casa dela e eu passava, oi, fulana, tudo bom? Ela me olhava assim, de cima a baixo, e virava a cara. Eu me sentia tão mal, que eu não entendia por que ela fazia aquilo comigo. Eu ficava triste, sabe? Eu ficava triste, me sentia até rejeitado por ela, porque ela fazia isso comigo, eu não entendia. E às vezes acontecia que eu passava rápido, né, atrasada para minha consulta, e ela fazia questão de falar, ai, Bia, tudo bom, não sei o quê. Aí eu ficava feliz porque ela respondia, porque ela falava comigo sem eu falar com ela, né, eu apressada. Aí eu comecei a observar, tinha dia que ela falava comigo, tinha dia que ela me olhava de cima a baixo e virava a cara, eu ficava sem entender. Eu ficava, poxa, eu não entendo. Por que uma hora ela fala comigo, outra hora ela não me olha de cima a baixo? Eu não conseguia entender aquilo. E tá, tudo bem. E a outra que continuava frequentando minha casa sempre matava os meus sonhos. E como eu gostava de assistir novela, assistia um programa na televisão aí também que tinha um erro de gravações, eu gostava de ver os erros de gravações também. Com isso, eu acendi o sonho de novo em ser atriz. Aí, como essa outra frequentava mais a minha casa, eu falava para ela e ela matava de novo os meus sonhos. Eu ficava triste, achava que ela tinha razão, que eu nunca ia conseguir chegar onde eu queria. Enfim, e mesmo assim, eu virava para mexer, assistia e o sonho renascia. Quando eu penso que não, eu peguei e falei assim, uma outra amiga minha que estudava comigo o curso de espanhol, ela frequentava a minha casa e ia lá visitar minha mãe. Numa das vezes, ela falou assim pra mim, poxa, Bia, eu queria tanto fazer um curso tal. Vai lá, se inscreve. Ai, acho que eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir. Eu, o quê? Você tem 2 faculdades, mulher. Você veio falar pra mim que você não vai dar conta, que você não vai conseguir fazer esse curso? Claro que você vai conseguir, sim. Você tem potencial, vai lá, se inscreva nesse curso, que eu sei que você tem potencial para muito mais do que isso que você imagina. Você tem 2 faculdades, você é até professora.
Vai lá que eu sei que você vai conseguir. Aí tá. E como eu tinha feito cursos de teatro, e num dos cursos eu conheci um amigo. E esse amigo passou a frequentar a minha casa. E a gente tinha feito o curso junto. Eu lembro que bem antes disso, quando eu tinha 19 anos, um dia eu estava na pracinha com uma colega e ela com a filhinha dela. E passou o carro da época, quando eu tinha 19 anos. Aí ela falou assim, ai, eu morro de inveja dessas pessoas que têm carro, que têm dinheiro, que é bem sucedida na vida. Aí eu olhei assim de lado, que ela estava sentada do meu lado, num banco da pracinha. Eu olhei para ela assim de lado, com os olhos regalhados e assustada. Aí tá, fora que tinha outras colegas que sempre falavam de inveja para lá, inveja para cá, inveja. Eu perguntava, elas contavam as histórias que as pessoas botavam elas para trás. E eu perguntava, mas por que ela falou tudo isso para você? Você não vai conseguir. Inveja. E eu me assustava sempre. Eu ficava, nossa, ela acredita nisso? Nossa, ela acredita nisso? E na minha mente, por causa dessa outra, quando eu tinha 19 anos, que eu fui descobrir isso tem uns 3 anos atrás, por que eu achava que eram só pessoas menos favorecidas, tipo, em relação ao dinheiro, que tinha inveja daquelas que tinham dinheiro, tipo, aquilo que o povo fala, pobre que tinha inveja do rico, que era por causa do dinheiro. Essa colega projetou isso na minha mente, eu passei a acreditar nisso, que era pobre que tinha inveja do rico, tá? Pobre não é que eu falo, gente, hoje, né, o pobre que é sem dinheiro, não. Que jazinho eu vou estar explicando em relação a muita coisa isso. Eu vou ver na medida do possível que vai dar para falar. Aí projetou isso na minha mente. E as colegas falavam de inveja para lá, inveja para cá e etc. Aí teve uma vez que eu fui no dentista, no centro de Brasília. Aí o dentista conversando comigo, né, e falando do progresso dele, que acho que ele queria ganhar segurança, né, para poder fazer o meu tratamento dos dentes, né? E ele falou, quando eu fui fazer faculdade, eu fiz a minha primeira cirurgia no segundo semestre. E o povo todinho da faculdade ficou contra. Aí eu olhei assim para ele e perguntei, mas por quê? Ele, inveja. Aí eu regalhei os olhos, assustada para ele, olhei para ele assustado e ficava falando comigo só em pensamento, nossa, ele acredita nisso? E pelo fato dele morar num bairro classe alta de Brasília e trabalhando justamente lá, eu me assustei, fiquei olhando com o olho assustado, ficava, nossa, ele acredita nisso? Nossa. E sempre tinha minhas amigas que ficavam falando de inveja para lá, inveja para cá, e eu olhava assustada para elas e ficava, nossa, ela acredita nisso? Nossa, ele acredita nisso? Eu só me assustava. Aí, uma dessas que estudou comigo, ela mudou para o bairro de Goiás. Aí toda vez que ela vinha de lá, ela ficava, aquele povo de lá é tudo invejoso. Nossa, mas aquele povo de lá é tudo invejoso. Ó, povo invejoso. Enfim, e eu olhava assustada para ela assim, até um dia que eu resolvi ir junto com ela lá, onde ela morava. Quando eu cheguei lá, não tinha asfalto. Era tipo um setor de chácara que o portão era arame farpado, as casas levantadas sem reboco. Era um lugar bem humilde. E eu passei a acreditar que inveja só existia no lugar de pessoas bem necessitadas, sabe? Porque projetaram isso na minha mente. Que eu passei a acreditar que era pobre, que é aquilo que o pessoal chama de pobre, que o pobre nem é em relação ao dinheiro não, tá, gente? Que era pobre que tinha inveja do rico. Eu passei a acreditar nisso, porque projetaram isso na minha mente. Eu fui descobrir isso há 3 anos atrás, por que eu achava que era pobre que tinha inveja do rico. Porque aí depois eu fui fazer uma reflexão e fui lembrar que era porque as amigas projetaram isso na minha mente. Eu passei a acreditar. E eu sei que no final das contas, eu estava vivenciando um momento tão difícil da minha vida, que uma vez esse meu amigo, que eu fiz curso com ele, eu estava muito abalada, tanto emocionalmente e espiritualmente. Eu estava passando uma luta muito grande. Aí ele ia na minha casa, eu falava numa angústia, eu estava angustiada, tudo mais, desabafando com ele e tudo mais. Ele falava, vamos lá no centro espírito para você levar uns passos. Eu não gosto dessas coisas não, eu não gosto de macumba não. Ele veio que esse negócio de macumba para mim, não, que eu não gosto de macumba não. Ele, mas não é macumba não, mas é só para você levar uns passos, porque eu tô vendo que você tá muito abalada, tanto emocionalmente quanto espiritualmente. Eu não gosto dessas coisas não.
Todas as vezes que ele ia na minha casa, ele ficava insistindo para que eu fosse nesse espiritismo. Ele insistiu, acho que deve ter sido um mês e pouco por aí, quase 2. Aí de tanto que ele ficou insistindo, eu peguei e falei, tá bom, marca aí comigo, marca aí e me pega, me deixa lá. Aí um dia ele marcou, me pegou e me deixou lá. E eu cheguei lá e pensei que ia levar só o tal dos passes. Cheguei lá, tinha uma fila enorme, como se fosse um posto de saúde. E quando eu cheguei lá, chegou a minha vez de levar tal dos passes, o cara que estava manifestado com um dos demônios lá, porque antes falava entidade, mas quando a gente não tem conhecimento, né, a gente fala entidade, né? Que ele estava manifestado com um dos demônios lá. O demônio que estava manifestado naquele homem olhou assim para mim e falou bem assim para mim: você não tem nada, você não tem nem aonde cair morta. Mas as pessoas têm inveja de você só pelo que você é. Ninguém dá nada por você, mas você tem um potencial. Aí ele concluiu, levantando o dedo lá pro alto, que é pro céu, falou assim: você é escolhido daquele lá de cima. Aí eu peguei e fiquei sem entender. Por que alguém vai ter inveja de uma pessoa que não tem nem onde cair morto? Eu fiquei sem entender. Só para vocês verem, gente, que até os demônios e Satanás nos conhece observando. Ele nos conhece observando, porque quem nos conhece 100% é Deus. Ele nos conhece observando. E daí eu fiquei frequentando esse centro espírita por um tempo. E uma vez eu vi, eles dividiam lá, que era um quintal grande, dividia com a coxina, e cada pessoa, quantidade de pessoas ficava numa divisória lá com aquela coxina. Aí estava eu mais 2 pessoas nesse quadradinho dessa coxina lá. E tinha uma das moças lá, que eles foi lá e fez um demônio manifestar na mulher. E eles batiam tanto naquela mulher que eu me assustei, que eu tive vontade de pegar, sair correndo embora de tão assustada que eu fiquei. Mas eles batiam nela. Aí eu fiquei, não posso ir embora não. Eu ficava pensando comigo em pensamento, agoniada, angustiada, né? Pensando, não posso ir embora não. Eu tenho que ficar aqui porque se eles matarem ela, eu vou servir de testemunha. Aí eu ficava agoniada, angustiada, mas batiam tanto nela, e eu ficava angustiada, esfregando uma mão na outra e pedindo para Jesus, vem aqui, Jesus, salva essa moça, liberte ela, Jesus. Eu falava comigo em pensamento, agoniada, angustiada. Até a hora que eu vi eles dando uma pesada na boca do estômago dela, que ela fez... Aí tá, só sei que os demônios saíram dela. Aí eu senti um alívio. Quando chegou, terminou lá aquela coisa toda, que eles foram fazer uma roda para rezar, fazer as rezas deles, eu falei para um deles assim, olha gente, vocês quase matou essa mulher, eu fiquei assustada. Aí eles pegaram e falaram assim, mas se a gente não tivesse batido nela, os demônios iam matar ela. E eu falei assim, então vocês não fazem esses trem descer em mim não, porque eles fizeram descer nela, entendeu? Eu falei, vocês não fazem esses trem descer em mim não. Não faz esses trem descer em mim de jeito nenhum, ela que é morena. Vou ver que ela vai ficar roxa, eu que sou branco vou ficar em azul. Não faça esse trem descer em mim não, de jeito nenhum que eu não quero não. Não faça esse trem descer em mim não, por favor. Aí quando eu fui embora eu falei com Deus. Falei com Deus em pensamento, Deus, se não for da tua vontade, que o Senhor não deixa que eu nunca mais boto o pé nesse lugar. E fui embora para casa, né, falando com Deus em pensamento. E quando deu por mim, já tinham passado uns 3 meses, né? Foi acontecendo tanto imprevisto, aí depois eu fui e me lembrei que eu nunca mais botei o pé lá naquele espiritismo. Eu nunca mais fui naquele centro de espiritismo, então por que não era da vontade de Deus, que não sei o quê? Deus ocupou minha mente com outras coisas, foi fazendo outras coisas acontecerem, da qual eu esqueci. Se eu fui no centro de espiritismo, foi a permissão de Deus, para Ele mostrar para mim, né, que até o inimigo do campo espiritual, das trevas, conhece a gente nos observando. Eu tudo bem. Só que eu não consegui entender que alguém pudesse ter inveja de mim. Porque eu achava que inveja era pessoas que não tinham onde cair morta, que ia ter inveja daqueles que eram ricos. E essa outra colega que cresceu comigo na rua sempre me olhava de cima a baixo. E outra hora ela falava comigo. Aí um dia eu peguei e falei assim, comecei a observar quando ela falava comigo e quando que ela me olhava de cima a baixo. O dia que eu estava toda arrumada no salto, com vestido, com cabelo escovado, com maquiagem, linda, bonita, maravilhosa, ela me olhava e eu falava com ela, me olhava de cima a baixo e virava o pescoço de um jeito que eu via na hora dela ter um torcicólogo.
Mas o dia que eu botava uma calça, às vezes não dava tempo de eu me arrumar, que eu tinha o cuidado com a minha mãe também, eu botava uma calça, uma blusa, um tênis, né? Amarrava o cabelo todinho para trás. E eu ia, passava pressa, né? Porque eu estava atrasada, aí ela me via, às vezes eu não estava nem vendo ela, por causa que eu estava atrasada, ela fazia questão de falar comigo, ai, Bica, não sei o quê. Aí eu cumprimentava ela, eu ficava até feliz, mas eu não conseguia entender qual era o momento, por que ela falava comigo quando eu estava desarrumada e quando eu estava arrumada e ela me olhava de cima e embaixo, eu me sentia mal. E virava a cara de um jeito assim que parecia que ia ter um toxicólogo. E numa das vezes que eu fui para minha consulta, resolvi depois da consulta passar na casa de uma vizinha rapidinho para conversar com ela. Que eu ia falar alguma coisa com ela da qual hoje eu não me recordo. E eu fiquei lá no portão da casa dela, chamando ela. E na hora, essa outra vizinha que me olhava de cima a baixo foi passando por mim, na frente da casa dessa vizinha, que eu estava lá. Aí a vizinha veio abrir, que ela é um pouquinho assim, bem distante da minha casa, né? E ela veio abrir o portão, né? No que ela abriu o portão e essa outra foi passando, eu olhando assim para ela no ressentimento, sabe? Ressentida porque eu não entendia, que uma hora ela falava, outra hora me olhava de cima a baixo, me desprezava. Eu ficava sem entender. Aí ela passou, eu fiquei olhando, foi quando ela ficou bem distante que eu fui falar para essa outra vizinha, poxa, eu não entendo a fulana. Uma hora ela fala comigo, e uma outra hora ela me olha de cima a baixo, vira o pescoço de um jeito, vira a cabeça de um jeito que eu vejo na hora dela ter um torcicolo qualquer hora, qualquer momento. E eu comecei a observar qual era o momento que ela falava comigo e qual era o momento que ela me olhava de cima a baixo. O dia que eu tô toda arrumada, ela me olha de cima a baixo e vira o pescoço de um jeito assim a cabeça que eu vejo que ela vai ter um torcicolo qualquer momento. Mas no dia que eu boto uma calça, uma blusa, boto o cabelo todo para trás, ela faz questão de falar comigo. E nesse dia eu tava de saia jeans, blusa jeans, tamanco jeans e bolsa jeans. Eu comprei tudo combinando. E como eu tinha me bronzeado, tinha pintado o cabelo de loiro e cortei ele mais curto, né, em cima do ombro, e tinha feito uma maquiagem. Aí eu conversando, falando com essa vizinha falou assim pra mim, que ela tem inveja de você. Eu, que isso? Ela vai ter inveja de mim de quê, mulher? A mulher é concursada, tem o carro dela, tem o filho dela, e ela vai ter inveja de mim de quê? Que eu não tenho nem onde cair morta. Aí foi a hora que essa vizinha, que eu falo que Deus usou ela para poder abrir meus olhos, falou assim, você tá achando que pra pessoa ter inveja da outra, só quem tem carro, que tem dinheiro, que é bem sucedido na vida, é? Engano seu. Ela tem inveja de você porque você é magra, bonita, que nem você tá bonitona agora. Olha só. E porque ela é gorda, porque ela é assim assado. Aí eu olhei assim, fiquei assim, nossa, a pessoa pode ter, fiquei pensando comigo, né? Não falei com ela, mas fiquei pensando comigo. Nossa, a pessoa pode ter inveja da outra só da beleza, ficava pensando comigo, achando tudo aquilo estranho. E eu achava ela uma gordinha tão bonita. Sabe aquelas gordinhas que tem um rosto lindo? Ela tem um rosto lindo, eu achava mesmo assim, eu achava ela linda. E eu não acreditava que a pessoa pudesse ter inveja de uma pessoa só pela beleza. Aí eu peguei e fiquei, nossa. E eu até me assustei uma vez que eu assisti uma reportagem que um primo matou o outro, porque um era bonito demais e o outro era simpático. O que era simpático matou o outro por causa que ele se incomodou com a beleza do outro. E eu, meu Deus, como pode uma pessoa fazer isso? Meu Deus, que é isso? Esse ser humano é demônio. Eu me assustava. Porque, nossa, como pode? Por causa da inveja a pessoa matar a outra. Matar a outra por causa até da beleza. Aí que depois eu fui vendo, que o passar do tempo, que a pessoa tem inveja da outra, não é só pelo dinheiro, inveja não é pelo dinheiro, né? Independentemente disso, né? Da beleza, de você ser inteligente, do seu esforço, da sua força de vontade, da sua garra, né? Enfim, de todas essas coisas, que é muita bagagem para eu poder passar, que eu espero que dê tempo de falar muita coisa. E eu fiquei assustada com tudo aquilo. E um dia eu estava assistindo um programa na televisão e na programação tinha um repórter perguntando para os atores, né? O que ele achava mais ruimzinho na pessoa. E perguntava para uma pessoa, vem cá, o que você acha mais ruimzinho na pessoa? Aí um falava, acho isso. O outro falava, acho aquilo. Sempre tinha alguém falando alguma coisa. Mas chegou numa atriz, da qual eu não vou poder mencionar o nome dela, porque eu tentei entrar em contato com ela, e como eu não consegui falar com ela, eu não vou poder mencionar o nome dela. Mas ela me chamou a atenção e eu levei um susto. Quando o repórter perguntou para ela, o que você acha mais ruimzinho na pessoa?
que quando ela abriu a boca e falou assim, o que eu acho mais ruinzinho na pessoa é a inveja. Aí eu levei um susto, que eu dei um pulo do sofá. Eu falo, meu Deus, como pode ela acreditar nisso? Ela acredita nisso, meu Deus, como ela pode acreditar nessas coisas, Deus? Ela é rica, ela é famosa, como ela pode acreditar nessas coisas, Deus? Gente, eu levei um choque. Porque esse primeiro era pensamento de pessoas que projetaram na minha mente, que era só pobre que tinha de rico, que era em relação ao dinheiro. E por causa daquilo, eu comecei a ficar encucada. E eu comecei a ficar encucada e ficar, Deus, da hora que eu acordava até a hora que eu dormia, eu ficava perguntando para Deus, Deus, o que é inveja? Deus, eu olhava pro teto, Deus, o que é inveja? Deus, eu vejo todo mundo falando de inveja, Deus. Deus, eu não sei o que é inveja. Deus, fala para mim o que é inveja. Aí eu tava lavando louça, tava fazendo as coisas, tava cuidando da minha mãe, tudo que eu fazia, vinha o pensamento das pessoas falar de inveja. A pessoa falava de inveja aqui, a pessoa falava de inveja ali, e eu via essa atriz falando de inveja, e eu me assustei com aquilo, e eu começava a perguntar para Deus, eu fiquei inconformado, querendo saber. De tantos outros falar de inveja, que eu não acreditava nisso, que eram duas coisas que eu não acreditava, inveja e macumba. E ficava perguntando, Deus, o que é inveja? Deus, 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 o que é inveja, Deus? Deus, eu não sei o que é inveja, eu vejo todo mundo falando de inveja, Senhor. Senhor, o que é inveja, Senhor? O que é inveja, Senhor? Fala pra mim o que é inveja, Senhor. Eu não sei o que é inveja, Senhor. Eu vejo todo mundo falando de inveja, Deus. O que é inveja? Eu fiquei incomodada depois que eu vi essa atriz famosíssima falar de inveja. E aquilo me incomodou, eu queria saber o que era tal da inveja. E perguntava de noite, noite e dia. E uma das vezes eu precisei ir num outro bairro de Brasília, que só dividia era uma rua. E na hora que eu estava saindo de casa, fechando o portão, a minha amiga que fez os cursos de espanhol comigo, que ela era professora, ela estava chegando de carro na porta da minha casa. Eu, mulher, tô indo lá no outro bairro de lá, que é lá em Brasília mesmo, né? Ela, vamos. Eu te dou carona. A gente daqui vai daqui, é o meu caminho daqui para lá mesmo, eu te dou carona, a gente vai conversando daqui para lá. Aí tá, entrei no carro dela e ela começou a falar do progresso dela, que ela aquela que eu tinha dito para ela, que ela falou que não ia conseguir, queria fazer um curso, e ela é professora, querendo fazer um curso tal, que ela achou que não ia dar conta. Né? Eu vai lá, você tem potencial, você tem duas faculdades, vai dizer para mim que não tem, né? Que é essa que eu tô falando. Aí ela pegou, começou a falar do progresso dela, do curso, que eu fiquei incentivando, motivando. Eu tô fazendo curso, e eu sentado no banco de passageiro. E ela dirigindo, conversando comigo, e começou a contar do progresso dela. Quando ela começou a falar do progresso dela, lembra que eu sempre falava que eu sempre ficava feliz? Meus parabéns, tô feliz por você. Porque para mim é edificante, gratificante, motivar uma pessoa e a pessoa ir lá fazer. Só que dessa vez, foi diferente. Quando ela começou, essa minha amiga, começou a contar a história do progresso dela, do curso tal que ela estava fazendo, de repente, o meu corpo se inclinou todinho para o lado direito, que era do lado da porta, e minha mente falava bem assim, ela está crescendo na vida, ela não pode vencer, ela não pode, ela tem que parar, ela tem que parar esse curso, tem que dar um jeito de fazer ela parar, que não sei o que, aquela coisa toda, eu tô trancada dentro de casa, não tô fazendo nada, eu não tô vencendo, e ela tem que parar, eu tenho que arrumar um jeito de fazer ela parar, ela não pode vencer. Gente, quando eu dei por mim, que a minha mente estava falando, com aqueles pensamentos, eu levei um susto. Eu levei um susto muito grande, depois eu comecei a ficar agoniada, angustiada, esfregar minha mão uma na outra, e agoniada, e começava a perguntar para Deus em pensamento. Tudo isso em pensamento. E eu, Deus, meu Deus, o que é isso, meu Deus, o que é isso que eu estou sentindo, Senhor? O que é isso que eu estou sentindo, Senhor, Senhor? E eu agoniada, angustiada, querendo saber que sentimento ruimzinho aquele que eu estava sentindo. Que eu nunca tinha sentido isso na minha vida. E eu, Deus, o que é isso, Senhor? O que é isso, Senhor? O que é isso? Eu tudo em pensamento, tá, gente? E o que é isso, Deus? E agoniada, esfregando uma mão na outra, procurando saber por Deus. Chega a expressão do meu rosto era de angústia. E eu, Deus, o que é isso, Senhor? O que é isso, Senhor? Que eu estou sentindo, Senhor, Senhor? Eu só vi a voz do Espírito Santo falando assim para mim. Isso que você está sentindo é inveja. Você não queria saber o que é inveja? É isso que é inveja. Gente do céu, eu perguntei tanto para Deus o que era tal da inveja, que Deus me deu a oportunidade de sentir um sentimento ruinzinho. Meu Deus, eu fiquei angustiada. Meu Deus, é isso que é inveja? Você não querer ver o outro progredir. São vários tipos de pessoas de DNA da inveja diferente, tá, gente? Que eu vou estar chegando nesse ponto aí. E eu, meu Deus, nossa, meu Deus, isso é inveja. Aí ela foi e me deixou lá no outro bairro, que eu ia na farmácia homeopática para comprar alguns chás. Chás naturais, né? E eu peguei, quando eu cheguei na minha casa,
Entrei direto pro meu quarto. Bati meu joelho no chão, bati a cara, botei a cara no pó mesmo. O joelho no chão e a cara no pó. Eu comecei a falar com Deus. Deus, tire isso de mim, Senhor. Tire isso de mim, Senhor. Não quero sentir isso nunca mais. O Senhor já mostrou para mim que inveja, Deus, é o pior sentimento que eu já senti na minha vida. Se eu tiro isso de mim, Senhor, eu não quero mais sentir isso nunca mais, Senhor. Senhor, Senhor. E eu orava, gente. Eu não sei por quanto tempo que eu fiquei. Se foi 30, 40, 50 minutos, 1 hora. Eu não sei por quanto tempo eu fiquei ali, com a cara no pó, clamando, pedindo para Deus para tirar aquele sentimento horrível que eu senti na minha vida, que eu nunca tinha sentido aquilo. Eu perguntei tanto para Deus que era inveja que Deus me deixou sentir. Ou sentimento ruizinho. Deus que me perdoe, foi angustiante. Foi o pior sentimento que eu senti na minha vida, que Deus me permitiu sentir, que foi a tal da inveja. De tanto eu ter perguntado, Deus me permitiu sentir. Que sentimento horrível. Aí tudo bem, quando eu dei por mim, o sentimento sumiu, desapareceu. Lembra da amiga que vivia falando assim pra mim, você nunca vai conseguir, que frequentava a minha casa direto? Aí às vezes um dia ela chegou e falou assim pra mim, Bia, como ela estava desempregada, eu ajudava na medida do possível, porque eu não podia tirar os 100% da minha mãe para poder ajudar, certo? E um dia ela falou que o gás dela tinha acabado. Eu fui lá, peguei o dinheiro e dei o dinheiro para ela comprar o gás, tá? Aí um dia ela chegou lá na minha casa, mesmo ela me botando para baixo, eu ajudava na medida do possível. Mesmo que ela roubava os meus sonhos, matava os meus sonhos com a palavra. Porque depois eu vou estar falando da palavra que sai da boca da pessoa. É muita bagagem. Eu não sei se vai dar para falar muita coisa aqui. Gradativamente, vou estar passando para vocês. Eu queria que vocês até dessem um link aí para mim, tá? Dá um joinha aí e compartilhar, gente. Porque o que eu tenho, essa pregação que eu estou passando para vocês, que Deus me mandou falar, é libertador. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puderem, porque eu vou estar passando muito mais coisa do que isso, que eu estou com muita bagagem para passar. Não vai dar para passar tudo de uma só vez, então vai ser gradativamente. Aí eu peguei e fiquei. E aí outra vez ela chegou lá em casa e falou assim para mim, Bia, outro dia, sabe, Bia, eu não tinha nada na minha casa para comer. Aí, Bia, um comerciante pegou e me deu uma cesta básica. Eu, o quê? E eu não sabia que ela estava passando por necessidade. Eu olhei assim para ela e falei assim, vamos ali no mercado comigo? Fui, peguei meu cartão. Só que eu não falei para ela que eu ia fazer para ela. Eu pensei comigo, bom, já que ela ganhou cesta básica, que é arroz, feijão, né, o grosso, né? Eu pensei comigo, vou comprar fruta, verduras, legumes e carne para ela. Só que eu não falei para ela que eu estava indo comprar para ela. Eu, vamos ali no mercado comigo? Peguei meu carrinho de compra, né? Peguei meu cartão e fui. Aí, para andar mais rápido, eu pedi para ela, pega ali cenoura para mim. Enquanto eu pegava batatinha, pegava outra coisa, botava ela para pegar uma coisa para me ajudar, para andar mais rápido. Pega isso para mim. Aí ela, tá bom, eu não, pode botar mais, que ela não sabia que era para ela. Aí ela lá e botava uma coisa, eu pegava outra, eu botava, e ela, tá bom, não, pode botar mais, tá bom, não, porque era para ela e para os filhos dela. Aí, enfim, depois ela pegou e veio assim comigo, Bia, eu posso levar essa panela de pressão para mim? Eu posso pegar? Depois eu te dou o dinheiro que eu pegar da bolsa dos meninos. Aí eu pensei comigo, bom, casa ela tem, se ela tem casa, ela tem panela de pressão. Eu pensei comigo, não, infelizmente, mulher, não dá. E eu nem falei pra ela que eu tava fazendo aquelas compras pra ela. Eu e mulher, infelizmente, não dá, pra mim não dá. Não, sinto muito, não dá. Porque o que era mais importante, a panela ou a comida? A comida, né? Panelas, como ela tem casa, panela ela tinha. De pressão. Que acho que a dela deve ter ficado toda encardida, ela queria jogar fora e ter uma nova, né? Eu, infelizmente, mulher, não dá. Infelizmente, pra mim não dá, não posso não. Aí tá, ficou. Eu sei que no final das contas, ela pegou e falou assim, posso levar esse mingau de aveia? Eu, pode sim. Deixa ela levar o mingau de aveia. Aí eu comprei fruta, verdura, legumes, carne, tudo, porque carne naquela época era baratinha. Por que eu disse que não? Que daqui a pouquinho eu falo o motivo do porquê. Que eu fui comprar pra ela, sem avisar pra ela que eu tava fazendo pra ela. Aí eu peguei e fiquei. E aí eu fui, comprei, cheguei em casa, tirei os pouca coisa que eu tinha comprado com minha mãe, guardei, né, botei lá no cesto e botei tudo que eu havia comprado para dentro do carrinho, fruta, verduras, legumes, carne, tudo. Eu, tomo, mulher, pega, leva isso aqui para você, tá, mas você me traga meu carrinho depois. Ela, o quê? É para mim. Ela ficou toda feliz.
É pra mim, eu não acredito que é pra mim, eu não acredito. Mulher, você não disse que você estava passando por eu tô te dando um complemento de fruta, verduras, legumes, que ela tá tudo. Eu comprei pra ela, gente, como se eu estivesse comprando pra mim e pra minha mãe. Do bom e do melhor. Ela, não acredito que não sei o que. Ficou toda feliz. Aí ela começou, me dá um litro de leite, me dá um sabão, me dá isso. Começou a pedir um monte de coisa. No começo eu fiquei até assim, fechei a cara pra ela. Mas aí depois eu pensei rápido, bem, se ela tá pedindo, porque é a necessidade dela. E geralmente quando eu faço as coisas, eu faço de coração. Eu faço com amor, com carinho. Aí eu pensei, não, deve ser a necessidade que ela tá pedindo, porque ela deve estar precisando. Eu fui lá e peguei e dei de coração. Tudo que eu pude pegar, nas minhas condições, e dei pra ela. Aí tá, ela foi. E levou, né? Falei pra ela depois trazer meu carrinho. E eu só não deixei ela levar a panela. Eu comprei pra ela, aliás, a panela, porque eu, com certeza ela tinha em casa. Não avisei pra ela que eu tava comprando pra ela, porque uma vez eu fui na casa de uma outra colega que havia estudado comigo, e como o meu irmão caçula passou esse dia à tarde com a minha mãe, foi passar o dia e a tarde com a minha mãe, e ele cuidava dela também muito bem, né? E aí eu aproveitei para sair para resolver alguma coisa, fui passar na casa dessa amiga, dessa colega que estudou comigo, que essa é uma outra pessoa, acho que é a quarta pessoa agora, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, é a quinta pessoa que eu tô falando agora, né? Passei na casa dela, e já ia dar meu dia, né, já tinha mais de meia hora, quase uma hora que eu tava lá, e eu não vi ela fazendo almoço nem nada. Eu falei assim, vem cá fulana, você não vai fazer almoço não? Hoje eu vou passar a tarde aqui com você. Aí ela falou assim, Bia, poxa, eu tô até com vergonha de falar pra você, Bia, na minha casa não tem nada pra comer, só tem um copo de arroz, mal dá pras crianças, que ela tinha 3 crianças. O menorzinho tava engatinhando ainda. E por acaso eu tava com meu cartão. Aí eu, mulher, por que você não falou? Vamos ali no mercado, vamos ali fazer compra. E fui com ela. Aí eu falei assim, eu peguei o carrinho, falei assim, pega aí, bota tudo que você quiser. Tava passando fome, não tava, gente? Só tinha um pouquinho de arroz, né? Um copinho de arroz, só que mal dava pros filhos, não era? Era para ela escolher o quê? Fruta, verduras e legumes, arroz, feijão, tudo, carne, tudo, essas coisas todas. Porque naquela época era tudo barato. Não, a carne era mais barata ainda. Hoje a carne é um absurdo, né? Aí eu fui falar isso pra ela. A pessoa tem que ter consciência. Poxa, eu não tava passando fome? Era pra comprar o quê? Comida. Sabe o que ela foi escolher, gente? Ela foi pegar coisa pra emagrecer. Na época, eu lembro que foi 2 pacotes diferentes, de produtos diferentes. Num deles, que eu me lembro do preço de um deles, era R$ 35 naquela época. Que mesmo assim era caro. Que dava entre 7 a 8 pacotes de arroz. Que eu olhei assim, caracas, se eu for deixar ela escolher, ela vai escolher as coisas só pra não estar nem pensando na boca dos filhos dela. Aí eu saí botando arroz, feijão, macarrão, botei fruta, verduras, legumes, levei, na época deu 150 e poucos reais. Na época era muita coisa. Só que era para ter dado muito mais copo, mas é porque ela comprou os produtos caros para ela emagrecer. O que emagrecer era só fechar a boca, fazer caminhada, né? O que adianta? Ela não ia ser sustentada do produto, ter dinheiro para comprar aquele produto caro que ela foi lá e se aproveitou. Aí por isso que eu resolvi, botei um monte de coisa. E ela não sabia administrar uma casa, né? Eu até falei, fui lá, fui arrumar a despensa dela, guardar direitinho, fui dar um conselho para ela. Mulher, você que tem 3 filhos, nunca espera a compra acabar tudo de uma só vez para você fazer compra, porque senão vai se tornar mais caro. Você que tem filhos, tem 3 filhos, faça compra para repor todos os meses. Então, comprou esse aqui, vamos supor, esse aqui já tá aqui. Quando for mês que vem, você tira esses pacotes de arroz aqui, bota outro por baixo aqui. Compra sempre pra tá repondo. Nunca espera acabar de uma só vez, porque se acabar tudo de uma só vez, você espera acabar tudo de uma só vez, quando você for fazer, vai se tornar mais caro. Compra sempre pra repor. Fui dando conselho pra ela. Aí tá, foi mais tarde, eu fui embora pra casa. E um dia ela chegou lá na minha casa, falou assim pra mim, Bia, eu tô pé da vida com fulano, que é o marido dela. Eu falei pra ele me dar o dinheiro pra fazer compra, Bia, que nem você me deu conselho, pra poder fazer compra. Todo mês pra repor, pra nunca acabar, pra não se tornar mais caro. Ele pegou, Bia, como ele ganhou um carro velho lá, Bia, ele pegou e foi comprar peça de carro novo, uma peça de carro, uma peça nova pra botar no carro velho, porque ele acha que se ele vender, vai vender por mais caro. Ele não me deu dinheiro, que não sei o quê. Aí, quer dizer, já foi um alerta. Porque às vezes você vai ajudar uma pessoa, tem pessoa, né, que não tem consciência. Aí eu olhei assim, ixi, é mesmo? Fiquei, né? Aí teve até uma outra vez, que eu tinha ido na casa dessa outra, que é essa mesma, né, que tem os 3 filhinhos. Aí o nenenzinho dela tava gateando. Eu, mulher,
E o botijão estava virado. Eu, mulher, levanta esse botijão, porque senão vai rolar nos dedinhos dele, vai esmagar ele, bebê ainda, tá engateando. Aí ela começou a me jogar em direto. Eu não tenho dinheiro pra comprar gás, meu gás tá acabando, que não sei o quê. Só que, gente, eu deixei entrar no ouvido e sair no outro, não foi por maldade minha, sabe por quê? Porque se o marido dela, ela e o marido dela trabalhavam, os dois juntos. Entendeu? E não dava pra ficar sempre tirando da minha mãe pra poder dar pros outros, né? Ajudar é uma coisa, deixar as pessoas explorar é outra. Aí só que eu resolvi não dar, entrei no ouvido e saí no outro. Eu pensei, o dinheiro que eu for dar para comprar o gás para ela, o que vai acontecer? Em vez dele comprar o gás, que a responsabilidade é dele, fora que ele tinha um vício de cigarro, parece que bebida também, deixa de beber, deixa de comprar cigarro, bebida, né? E peça de carro, vai comprar um botijão de gás e comprar alimento. Eu só não dei por causa disso, porque eu trabalho com a cabeça, eu analiso muito. Né? Essa análise que me deu esse DNA da inteligência foi Deus. Não é me gabando, tá? Foi assim que Deus me fez, tá, gente? Aí eu peguei, por isso que quando eu fui fazer a compra para essa outra, eu fiz calada. Eu não falei para ela que eu tava fazendo para ela por causa disso, né? Porque era para comprar comida, né? E ela foi comprar coisa para emagrecer. A outra veio querer panela. E eu falei, panela ela tem em casa porque tem panela, certo? Enfim. Aí, essa outra que vivia falando, botando eu lá pra disse, nunca vai conseguir, olha só pra você, dá um tempo, né, Bia? Me botava lá embaixo. Eu ficava muito triste, né? E uma das vezes ela foi lá na minha casa, depois que Deus permitiu, eu senti a tal da inveja, de tanto eu ficar perguntando pra Deus, que Deus me deixou sentir inveja, e que depois eu orei e pedi pra Deus pra tirar aquilo de mim, e Ele tirou. Aí tá, e essa minha amiga tinha ido lá também. E eu falei assim, vou trocar a fralda da minha mãe aqui, você não se importa esperar lá na sala? Ela, tá bom, porque eu gostava de ter a privacidade da minha mãe, sabe? Aí quando eu tava saindo com a Adélia, o corredor dessa casa que eu morava antes, ele um corredor comprido, bem comprido. Aí ela foi ver a hora que eu tava saindo do quarto da minha mãe e veio e se encontrou comigo no meio do corredor. E ela começou a contar uma história lá, da qual eu não consegui prestar atenção. E eu tava olhando nos fundos dos olhos dela e de repente os meus dois olhos, foi lá no fundo dos olhos dela, entrou lá no profundo dos olhos dela, eu comecei a ver um monte de coisa circulando dentro dela. Na circulação dela, tipo circulação sanguínea, sabe? Aí eu fiquei toda contraída, tensa, olhando tudo aquilo, sabe? Na minha visão espiritual, e eu comecei a perguntar para Deus, Deus, o que é isso, meu Deus, o que é isso, meu Deus, o que é isso que eu tô vendo nela, Senhor? Perguntar para Deus em pensamento, e toda tensa, contraída, com os olhos regalhados, olhando pro fundo dos olhos dela e vendo a circulação dela todinha. Aí Deus pegou e falou assim para mim, isso que você tá vendo nela é o DNA da personalidade, do caráter dela. Ela tem um DNA da inveja. Aí mostrava uma outra na minha visão espiritual que fez um concurso comigo, que estava bem sucedida na vida, e falou assim, essa aqui também tem um DNA da inveja. Aí ele falava para mim, a diferença dessa aqui, a que estava na minha frente, né? Dessa aqui, e mostrava que estava na visão espiritual, né? A diferença dessa aqui para essa aqui, né? A que estava na minha frente, que ele falava que essa aqui é porquinha e cebosa, aí mostrava que e apontava para aqui eu via na visão espiritual que ele mostrava. A diferença é que essa aqui é já mais higiênica. Essa não gosta de trabalhar, que estava na minha frente, né? Essa não gosta de trabalhar e essa já gosta. Mas ambos não gostam de ver o crescimento de ninguém, quer tirar proveito dos outros, que etc. Não quer ver ninguém vencer e etc, etc. Deus falou muita coisa para mim que eu fiquei, fala, meu Deus. Aí fechou minha visão espiritual e eu fiquei chocada com aquilo. Nossa, é um DNA, a pessoa nasce com ela. Aí eu fiquei assustada com tudo aquilo. Aí que eu fui entender que eu não nasci com esse DNA da inveja. E Deus mostrou para mim que a pessoa nasce com ela um DNA da personalidade, do caráter da pessoa, o DNA da inveja. O que Deus quis mostrar para mim, gente, que a inveja não é o pobre, que é a pessoa que não tem dinheiro, não. A pessoa, quando ela tem inveja, ela nasce com ela independentemente de classe social, de religião, de posição social, independentemente da posição social, da religião, sabe, de qualquer situação que a pessoa possa estar, a pessoa nasce com ela. Independentemente, rico ou pobre, tá não é no dinheiro, não. Tá no DNA da personalidade, cara da pessoa. Tem pessoa que tem muita grana, mas tem um DNA da inveja. Aí que eu peguei, fui entender isso, mas tem vários tipos de DNA da inveja. Tem aqueles pessoas que têm um DNA da inveja, que eu vou explicar pra vocês o que vai saindo. Com um olhar que a pessoa vai falar, você não vai conseguir. Sai, gente, através até de um olhar ou da boca da pessoa, sai um monte de seta. Essa seta que vem com um monte de demônio. Nessa seta, a ponta da seta, aquela flecha que sai na ponta da flecha, vem um monte de demônio, de tranca-rua, de desânimo, sabe, de fica fechando as suas portas e você não consegue ir nem pra frente nem pra trás. Por isso que tem muita coisa que a gente tem que fazer as coisas, fazer calada.
fazer sem falar nada para ninguém. Aí eu peguei e fiquei. Tem aquelas pessoas que têm um DNA da inveja, que a inveja dela é tão grande, tão gananciosa, que ela vai lá, arranca. Tem aqueles que roubam, que tem um DNA da inveja, que ele vai lá e rouba dos outros. Tem rouba, às vezes, até debaixo do seu nariz e você não vê. São as pessoas que têm um DNA da inveja, são vários tipos de DNA de inveja diferentes, tá, gente? Tem aqueles que é invejoso, que não quer ver você crescer, que te bota lá embaixo e te manda palavras de maldição, que vem um monte de demônio e fecha as suas portas. Fica com aquele espírito de tranca-rua na sua vida e fechando as suas portas. Tem aqueles que tem um DNA da inveja, que não quer ver você progredir, que às vezes ele vai lá querer comprar uma coisa melhor do que o seu. Tipo, o rico vai querer comprar o melhor do que o seu. Entendeu? Tem gente que vou comprar o melhor do que o dela, que não sei o quê. Sabe? Tem o uso de admiradores, tá, gente? Tem uma diferença. Quando a pessoa admira, tipo, vamos supor, você viu uma blusa, a pessoa viu uma blusa ali, né? Tem aqueles que não têm um DNA da inveja. Ela gostou do seu gosto, você vai lá e comprar uma blusa igualzinha a sua. Isso não quer dizer que é inveja. Mas tem outro que tem. Então, para você identificar, você tem que observar a pessoa pelo que ela fala, o olhar, a atitude. Sabe? Porque o corpo fala. Né? E tem aqueles invejosos que roubam dos outros. Tem aqueles que até mata para roubar, que nem eu vi um caso na televisão, que um pessoal matou a família todinha, toda para ficar com os bens da pessoa. São os DNA da inveja. E tem pessoas que têm um DNA da inveja que ela até faz isso. E tem pessoas que o Satanás fica observando que o DNA da inveja dela, dependendo do DNA, do grau de DNA da inveja que ela tem pessoas que Satanás usa. Entendeu? Porque ele sabe, tem umas que ele só joga a seta, ele vê um monte de demônio e vai usando a pessoa para fazer toda a maldade que ele puder fazer. De não ver, sabe, e manda coisas ruinzinhas e fica aquele espírito de tranca-rua te arrodeando, fecha os seus olhos, não deixa você ver nada na sua frente. Não deixa você progredir, não deixa você, sabe, correr atrás dos seus sonhos, objetivos de vida. Ele fecha as suas portas ali, que é o espírito tranca-rua, com a inveja que a pessoa manda com um olhar ou com a palavra. Ou com gesto. Por isso que nem para todo mundo a gente deve falar certas coisas. E tem o DNA da inveja, que vem pessoas que é gananciosa, quer tirar proveito dos outros. Tem aqueles que não gostam de ver você vencer, que manda até o espírito tranca-rua. Tem aqueles que o DNA da inveja que vem junto com a ganância tão grande que tira o proveito do outro, quer rouba as espadas debaixo do seu nariz. Tem aqueles que pegam o dinheiro emprestado que você não paga e quer roubar do mesmo jeito que nem o Espírito Santo falou para mim. Né? Que nem o Espírito Santo, que uma vez eu estava numa parada, uma moça contando a história de que a amiga dela tem uma amiga, que a mulher foi lá e comprou R$300 de produto, que era da Avon, e toda vez que ela ia cobrar, a mulher dizia que nunca tinha dinheiro. Quando ela começou a falar isso, eu olhei assim e falei assim, olha, isso que ela faz é roubar. É roubar do mesmo jeito, porque ela está usando a arma. A única arma que ela está usando, a arma, aliás, que ela está usando é a arma do poder da palavra de convencimento. É diferente daquela arma física que você aponta, o ladrão aponta, passa o celular ou passa a grana, né? A diferença é com uma arma física. A outra é a arma que ela usa de convencimento, de fazer a pessoa vender aquele produto fiado, quando a pessoa vai querer comprar algo demais. Muita coisa, gente. Não vai nessa não, que pode dar um calote. Que o pessoal fala que virou calote, mas não é roubar do mesmo jeito pra mim. Eu falei assim, é roubar do mesmo jeito. Eu falei para ela que não pagou, a arma que ela está usando é a arma do convencimento. É tanto que ela já estava com o intuito de roubar, que isso é roubar para mim. Não pagou, tá roubando, ela usou a arma de convencimento. Aí eu falando isso para essa moça que eu conheci na parada, ela falou assim, incrível. Você acredita que essa minha amiga falou a mesma coisa que você está falando? Só para você ver, Deus dá discernimento. A mesmo discernimento que deu para ela, deu para mim. É roubar do mesmo jeito, não pagou? Tá te convencendo a você vender coisas bem muito. Se alguém pegar e pedir, você for comerciante, a pessoa ficar, vem disso, querer comprar muita coisa, pode ter certeza que a pessoa não vai pagar que é roubar do mesmo jeito. Que é só que a pessoa usou outro nome, que é dar calote. Que usou outro nome para calote, mas é roubar do mesmo jeito, não pagou? É roubar do mesmo jeito. Aí eu peguei e fiquei, né, falando isso, né? São várias pessoas invejosas que matam, que roubam. Tem uns que o Satanás usa. Gente, eu vi um vídeo, que depois eu vou ver esse vídeo de novo, eu vou passar vou falar para vocês desse outro vídeo, que vocês vão ver o que Satanás está tão solto e fala que ele fez uma reunião com uma mulher contando uma pastora, eu não sei qual era para ter visto, mas depois eu passo para vocês, tá? Uma pastora que Deus mostrou para ela, eu fui para uma amiga dela, que eu recebi esse vídeo, falando que Satanás fez uma reunião e falando, né, que era para ir atrás daqueles que botam o joelho no chão, porque aqueles que botam o joelho no chão buscando a Deus, ele não suporta queimar eles, ele quer derrubar aqueles que estão, o quê? De joelho.
Ele falava que ele arrumava confusão no trânsito, briga, confusão que dá morte e tudo mais. Ele está vindo para destruir, matar, roubar e destruir. Não é isso que o Senhor fala na palavra dele? Não é isso? Então, é isso que fala. Tanto que o Senhor fala assim, ó, que lá em Provérbios 14, versículo 30, fala: o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é a podridão para os ossos. Enfim, tem essa parte da Bíblia. Tem várias partes da Bíblia que dá para falar, né? Quando você vai conversar com uma pessoa para falar, por isso que eu falo que vocês passam esse vídeo, que você vai estar sendo o verdadeiro amigo que ajuda o outro a superar várias coisas. E tem a parte da Bíblia que fala em Provérbios também, 27, 5, que fala assim: o melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as repreensões, né? Feita pelo um amigo, né? Pelo um amigo. Quando você vai ajudar o amigo, mas dependendo de como você fala, se você fala gritando, xingando, tudo mais, né? Você vai botar a pessoa para correr. Porque o verdadeiro amigo quer ajudar. Mas os inimigos, as pessoas invejosas, né? Ele o quê? Ele te dá até um beijo. É por isso que o Senhor fala, né? Eu vou ler aqui, ó. Leais são as repreensões, né? Feita pelo um amigo, do que o beijo do inimigo, que são enganosos. Entendeu? E tem pessoas que às vezes estão do seu lado, pensa que é amiga e tem um DNA da inveja. Essas pessoas vocês têm que ajudar. Isso tem um tratamento. Tratamento, eu vou falar o que Deus faz. E daí tudo bem. Eu sei que no final das contas, eu fiquei um tempo, essa amiga minha ficou um tempo sem ir lá na minha casa, tipo um mês, mais ou menos, um mês e pouco, por aí. Até senti falta dela, sabe? Que ela ia direto na minha casa e ela passou um tempo sem ir lá, eu achei estranho. Aí um dia ela apareceu lá. E ela falou assim pra mim: Bia, eu tenho um testemunho para te contar. É mesmo? Eu fico toda feliz em ouvir testemunho, o que Deus faz na vida de uma pessoa. Eu fico radiante, porque Deus é poderoso demais. É mesmo? O que é? Fala aí, eu quero ouvir. Que eu gosto de ouvir testemunho, né? Porque edifica a fé da gente. Ela falou assim pra mim: Bia, um dia eu cheguei lá na minha casa, eu entrei pro meu quarto, Bia. Eu bati meu joelho no chão e comecei a gritar: Deus, me quebra, me faça um novo vaso, Senhor, porque eu não aguento mais, Senhor. Eu não aguento, Senhor. Eu tenho inveja das pessoas, Senhor. E eu não falei para ela, gente, o que Deus mostrou para mim. Eu não falei para ela o que Deus me mostrou na visão espiritual. O que ela tinha era um DNA da inveja. E ela começou: eu tenho inveja das pessoas, não quero ver ninguém vencer, eu quero mais que todo mundo se ferre, que se lasca, eu não quero ver ninguém. Gente, a inveja dela era tão grande que consumia tanto que nem ela estava suportando a inveja dela. De tanto que ela invejava as pessoas, não queria ver ninguém vencer na vida, nem ela estava suportando a inveja dela, que ela estava se consumindo, que nem ela aguentou mais. E ela gritava: me quebra, Senhor, eu não suporto mais, tu és o meu oleiro, eu sou teu vaso, Senhor, me quebra, me faça um novo vaso, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu quero mais que todo mundo se ferra, não quero ver ninguém vencer na vida, Senhor, Senhor, Senhor. E ela gritava, esgoelava. Que lá, gente, em Jeremias 18, eu vou ler uma parte aqui para você, fala: o vaso do oleiro, a impenitência do povo. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te. O Senhor falou bem assim para Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Olha só o que Deus quis falar com Jeremias, olha só. E então Jeremias foi, né? Fala, e descia à casa do oleiro. Jeremias foi lá, desceu à casa do oleiro. E eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas, né? Jeremias chegou lá, foi vendo, né? O oleiro fazendo, né? Aqueles barro, né? Vaso de barro, né? Aí ele pegou, foi vendo aquele vaso de barro, né? E falava assim: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, o vaso caiu e quebrou. Olha só o que Deus quis mostrar para ele num pequeno detalhe. O vaso quebrou. E o oleiro foi lá, fez o quê? Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que
pareceu bem aos seus olhos. Então, ele foi fazer de forma diferente. O vaso quebrou, ele fez de um jeito, o vaso quebrou. E ele pegou toda aquela massa, né, juntou e foi fazer um vaso diferente com a mesma massa. Olha só para você ver que interessante. E então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, aí Deus falou assim para Jeremias, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, Deus perguntou para Jeremias, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Olha só para você ver, foi o que essa minha amiga fez. Ela pediu para Deus para quebrá-la e fazer um novo vaso. E Deus faz, mas você que tem que pedir, você que tem que querer. Aí fala, só para você ver. Se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, né? Que no caso a pessoa que tem um DNA da inveja, a gente tem muita maldade dentro delas, né? Também eu me arrependerei do mal que pensavas fazer-lhe, que Deus ele faz a pessoa, né? Ele castiga também, se ele faz justiça. E no momento em que falar de uma gente e de um reino para edificar e para plantar, se ela fazer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projetando um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora cada um dos seus maus caminhos, e melhorai o vosso caminho e as vossas nações. Mas eles dizem, não há esperança, porque após a nossa indignação andaremos e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisas muito horrendas fez a Virgem de Israel. Gente, é tremendo. É tremendo a palavra de Deus. Ele quer que você, quando você se quebre e peça para Deus para fazer um novo vaso, Deus fará. Tem aqui em Crônicas 33 que eu vou ler aqui, tá? A Crônica 33, a partir do 26 que eu vou botar aqui, ler esse pedaço, tá? Se vocês quiserem, depois vocês podem estar acompanhando ali na Bíblia de vocês. Segunda Crônica 33, versículo 26. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração. E ele e os habitantes de Israel, e a grande indignação do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riqueza e glória em grandes abundância. E fez-se tesouro de prata e de ouro, e de pedras preciosas, e de especiarias, e de escudos, e de tudo que se podia desejar. Também armazém para a colheita do trigo, e do mosto, e do azeite, e das estrebarias, para toda casta de animais, e currais para os rebanhos. Vocês depois podem terminar de ler. Eu vou ler só mais um pedacinho. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda. Só para vocês verem, gente. Quando vocês pedem para Deus para quebrar vocês e fazer um novo vaso, Deus faz, Ele tem poder para tudo isso e muito mais. Ele só quer que você, Deus não é invasor, Satanás já é, ele invade. Deus, ele quer que você se quebra, que ele quer que você rasga. É o coração. Deus quer que você rasgue o coração, não é as vestes. Que eu vejo muita gente fazendo campanha na igreja para rasgar as vestes, botar roupa e rasgar as vestes. Lá em Joel 2,
versículo 12 e 13, o Senhor fala assim, rasgai o vosso coração e não a vossa veste. Vocês dão uma lida nisso aí, Joel 2, versículo 12 e 13. Porque quando você, o que Ezequias fez ali? Ele rasgou o coração. Ele pediu para tirar a soberba ali era o DNA da personalidade, do caráter dele, da inveja. Pessoas que têm um DNA da inveja são arrogantes, são manipuladores, arrogantes. Tem deles que tem o DNA que faz a pessoa, a ganância é tão grande que faz a pessoa furtar, passar os outros para trás, a ganância que faz deixar até para roubar. Tem uns que Satanás usa, outros, o Satanás, ele não precisa nem usar, que a pessoa faz o serviço sozinha. Tem uns que ele vai jogar seta lá e vem um monte de demônio e ele usa. Aí, voltando ao assunto lá da minha amiga. Aí ela pegou e começou a gritar. Ela disse que passou ali, não sei se foi uma hora e pouco, batendo, gritando, esgoelando para dentro, pedindo para Deus para quebrar, fazer dela um novo vaso. Que é o que? O DNA para tirar, fazer dela uma pessoa diferente. Ali, que nem Jeremias, que Deus mostrou para ele. Que o vaso caiu da mão do oleiro. O oleiro pegou aquela massa, né? Que ele caiu, quebrou, que desmanchou toda. Ele pegou e foi fazer um novo vaso diferente. Deus pode fazer gente diferente, sim, mudar o DNA da personalidade, o caráter da pessoa. Aí ela disse que depois de 2 semanas que ela tinha pedido para Deus para quebrar, ela fazer um novo vaso. Aí ela disse que ela subiu no poste. Olha só quem Deus usou. Ela disse que começou a se sentir diferente, se sentir uma outra pessoa. Deus mudou, gente, tirou o DNA da personalidade, do caráter dela, da inveja, moldou ela todinha, que até ela se sentiu diferente. Ela viu, me senti diferente, me senti uma outra pessoa. Eu não sinto mais inveja de ninguém, eu não sinto mais nada disso. Bia, eu me senti verdadeiramente uma outra pessoa, eu sou outra pessoa. Eu não tenho inveja mais de ninguém, eu não sinto mais nada disso, sabe? E começou a falar. Quando ela tá vendo alguém progredir, ela ainda fica feliz. Aí ela disse que ela tava lá na casa dela, a luz dela cortada, e ela desempregada, tá, gente? Pegava ajuda de aqui, outra ali. E eu não sabia de tudo que ela tava vivenciando, até porque ela não falava tudo pra mim. E eu ajudava na medida possível. Eu não podia tirar, 100% da minha mãe, que estava acamada, pra poder, né, ajudar ela 100%. Não podia, eu fazia na medida possível. Aí ela disse que estava lá no poste, subiu no poste dela para ligar a energia dela. Porque a energia dela estava cortada, que ela disse que de uma outra vez a energia cortou e ela conseguiu ligar a energia. Olha só a mulher corajosa. Ela foi lá e disse que está lá no poste dela para ligar a energia dela. O vizinho de frente com a casa dela estava com uma visita e de repente, olha só que Deus, eu falo que Deus usou os olhos dele, foi lá, direcionou essa visita, a visita do vizinho dela para ir diretamente na janela para ver ela lá no poste grudada, lá tentando ligar a energia dela. Aí sai essa visita na janela do vizinho, né? Que o vizinho dela estava com uma visita, saiu lá na frente da janela da sala e olhou ela lá no poste. E falou, que diacho que aquela mulher tá fazendo ali no poste? Essa mulher vai morrer grudada ali. Como pode? Aí o dono da casa, que é o vizinho dela, saiu de frente e foi ver na janela o que era. Aí ele foi falar, olha só quem é que estava na casa do vizinho. Era um padre. Aí ele falou, o padre. Aí contou a situação dela. Ele, meu Deus, como pode uma pessoa viver desse jeito? Meu Deus, como pode? Me leva até lá nela. Aí ele foi, levou ele até lá, né? Esse padre, esse vizinho levou o padre até na casa dela, né? E ele começou a perguntar, a conversar com ela. E ela começou a contar a situação dela todinha que ela estava vivenciando. Ele, meu Deus, como pode? Ela não tinha o que comer, estava sem energia. Tinha um arrozinho, que ela disse que tinha um arrozinho e não sei o que lá para comer lá. Mas que ela estava passando por privações, né? E o gás dela tinha acabado. E ela, só que ela, eu falo que ela foi até inteligente, que ela foi lá, botou um monte de tijolos e fez, né? Provisou o fogão dela, né? Para fazer comida, né? Ela provisou. E ela contou toda a situação dela pro padre, que ela estava viciando. Ele ficou, meu Deus, como pode? Meu Deus, como pode uma pessoa viver desse jeito? Meu Deus, não sei o que. Ele foi, se reuniu, olha só, gente, porta para ela se abriu. A vida dela mudou. Deus usou, foi um padre. Deus sabe quem ele vai usar para te ajudar, para te estender a mão. Mas ela rasgou o coração dela, ela se sentiu diferente, o DNA dela, da inveja, já não existe mais. Aí ela foi, o padre fez a reunião com o pessoal da igreja dele. Fizeram uma vaquinha, pagaram todas as contas de luz dela. Fizeram uma compra farta para ela. Comprou o botijão dela e ainda por cima pintou a casa dela todinha. Porque a casa dela estava só no reboco.
E ela falou, olha, Bia, minha vida mudou da água para o vinho. E ela falou assim, eu me sinto diferente, eu sou uma outra pessoa. Nossa, eu fiquei feliz demais com isso. É mesmo, nossa, eu fiquei feliz. Foi o que Deus me mandou apregoar para mostrar que o poder está nele. E eu tava fui chamar uma parente minha para morar comigo, e ela ficou morando comigo durante um ano, mas no decorrer durante um ano, ela acabou conseguindo um emprego. E ela trabalhava numa loja de roupa, que eu não lembro qual era a loja de roupa. Que aí, eram 3 pessoas que ficavam na frente da loja para poder fazer o cadastro. Tipo, uma entrada na porta, da entrada da porta da loja, uma na direita, outra na esquerda. Aí todo dia, essa parente minha que morava comigo, chegava lá e ficava assim, porque meus amigos estão com inveja de mim, porque eu estou fazendo mais cadastro do que ele, que não sei o que. Todo santo dia ela chegava lá com essa landainha. Eu só ouvia calada. Todo dia ela chegava, porque eles estão com inveja de mim, todo santo dia. Sabe o que é todo santo dia? Ela falava dos amigos dela, né? Tanto que era homem quanto mulher, que estava com inveja dela, porque ela estava fazendo mais cadastro do que eles. E fazer cadastro também, ela ganhava comissão por isso. Só que aí o gerente foi fazer uma rotatória, né? Para dar oportunidade para as outras pessoas, né? Fazer mais cadastro, né? Para ganhar mais comissão. Aí botou tipo ela para direita, um outro na frente e a outra na esquerda. Aí ela começou lá a ficar falando. Todo dia ela ficava lá com a mesma landaia. Porque quando eu tava lá na frente da loja eu fazia mais cadastro do que ele, que não sei o quê, que agora eu não tô fazendo, que não sei o quê, Todo santo dia ela chegava lá com essa landaia falando isso. Eu cheguei e falei bem assim pra ela, você tá com inveja dos seus amigos, né? Ela, não tá. Você tá com inveja deles sim. Porque enquanto você tava lá na frente, você dizia que eles estavam com inveja de você, porque você estava fazendo muito cadastro. Agora que a situação se converteu, que eles estão fazendo mais cadastro, você passa aqui o tempo todinho falando que eles estão fazendo mais cadastro do que você. Minha filha, já que você é obreira de uma das igrejas, que eu não vou mencionar a igreja, tá, gente? Qual era a igreja? Não sei se ela ainda está nessa mesma igreja. Já que você é obreira de uma dessas igrejas, você pega a tua bagagem, bota no altar e peça para Deus para te quebrar e te fazer um novo vaso, porque o que você tem é inveja. Eu nasci assim, vou morrer assim. Querida, se Deus cura câncer, tumor, HIV, dentre as outras doenças, ele tira, cura e transforma, ele também muda o DNA da personalidade, do caráter da pessoa. Pega toda a tua bagagem, bota no altar e pede para Deus para te quebrar e te fazer um novo vaso. Vai lá e pega a bagagem e bota no altar. Fala, Senhor, eis aqui, tá toda essa bagagem, tira isso de mim, Senhor. Começa a pedir para Deus para te quebrar e te fazer um novo vaso, porque o que você tá tendo aí é inveja. E ela falou, e que ela tinha dito que ela tinha nascido assim, que ela ia morrer assim. Foi a hora que eu falei isso. Aí depois que eu falei tudo isso, ela falou assim, a gente fica limitando Deus, né? É verdade o que você tá falando, é isso mesmo. O ser humano tem mania de ficar limitando Deus. Deus é ilimitado. Pega a tua bagagem, bota no altar e vai pedir para Deus para te quebrar e te fazer um novo vaso, já que você é obreira da igreja. E o mês havia se passado. Por aí, ela chegou até assim para mim e falou assim, tia, obrigada, tá? Obrigada? Obrigada. Obrigada por quê? Perguntei para ela. Ela, obrigada por a senhora ter falado tudo aquilo comigo, para eu pegar a bagagem, botar no altar, pedir para Deus para tirar tudo de mim, isso que a senhora falou. Tia, eu fiz isso, tia. E já tinha passado um mês. Eu fiz isso, tia, até eu estou me sentindo diferente. Deus mudou, gente, o DNA da personalidade do caráter dela, que ela tinha um DNA da inveja. Deus, ele é o Deus do impossível. Ele faz o que tiver que fazer, mas você tem que querer. Deus não invasou. Ele espera você fazer. Ele espera você se rasgar o coração. Não é para rasgar as vestes, é para rasgar o coração. Entendeu? Rasgue o coração. Lá em Joel fala que é para rasgar o coração. É tanto que ele fala, ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei vós a mim, de todo o vosso coração, e isso com jejum e com choro e com pranto. Tá? Você pode fazer isso? Pode. Jejuar? Foi o que essa minha amiga fez. Ela não jejuou, apesar que ela ficou com choros. E o Senhor falou assim, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Basta você se prostrar a Deus. Rasga o coração, não as vestes. Rasga. Você pode pedir isso hoje? Pode.
Deus pode fazer ainda hoje isso e você sentir diferença? Pode. Por exemplo, a minha amiga, ela sentiu depois de 2 semanas. Ela sentiu a diferença, ela se sentiu outra pessoa. Essa parente minha, que é uma sobrinha minha, depois de 1 mês ela sentiu a diferença. A pessoa sente diferença, o pensamento é outro. E porta para elas começou a se abrir. Viu o que Ezequiel rasgou o coração, pediu para tirar sua berba, que é o DNA da inveja dele? Ele começou a prosperar. Quando as pessoas começarem a se rasgar verdadeiramente, elas vão prosperar na vida delas. Se todos fizerem isso que tem um DNA da inveja, pensa a diferença desse mundo que vai ser. Não vai ter ninguém roubando de ninguém, trapaceiro, ganancioso. Sabe porque Satanás, ele tá aí. Gente, eu estava numa luta tão grande para poder fazer essa pregação. Se vocês souberem o tanto tempo que eu tenho tentado fazer, que eu estava tentando, hoje eu consegui, né? Que eu tentei 2 vezes, não consegui fazer as gravações. E eu peguei e falei, Deus me ajuda, que Deus me mandou falar justamente da inveja, porque era 2 coisas que eu não acreditava, inveja e macumba. Era 2 coisas que eu não acreditava em macumba. Quando eu via minhas amigas comprando maçã, fazendo simpatia pros namorados dela, eu ficava olhando assim, sabe, com rabo de olho, sabe? E ficava, nossa, que desperdício. Ela podia me dar essa maçã para comer. Aí quando eu ia fazer uma faxina, aparecia roupa para eu passar, qualquer bico que aparecia para eu fazer, que eu pegava, eu lembrava das maçãs e comprava um saco de maçã. E levava para casa para mim e minha família comer. Sabe? Então, o que eu tenho que falar para vocês é isso, Deus me mandou apregoar. Eu fugi muito da minha pregação, que não era isso que eu queria estar em Hollywood. Hoje eu estou em Hollywood aqui do Goiás, né? Então, quando Deus, todas as vezes que eu abria a Bíblia, eu abria só em Jonas, que nem Jonas fazia, era correr de Deus, era o que eu fazia, eu corria muito de Deus. Até um dia eu peguei e falei, tá bom, Deus, parei de correr de Deus. Só como eu falei, eu não sabia o que eu ia pregoar. Né? Eu não sabia o que ia pregoar. Quando eu saí de um bairro de Brasília, de classe média, fui para outra classe, para outro bairro, e que minha mãe partiu, e um dia eu fui para um monte junto com meu irmão mais velho, né, que é assim, legítimo, com a minha cunhada e a irmã dela. E a gente voltando do monte, eu abri a Bíblia, eu li, eu entendi, só que eu não queria aceitar. Eu falei assim, não, acho que eu entendi mal. Eu pedi para a irmã da minha cunhada ler, eu falei assim, fulana, lê aqui. Eu li, mas eu não entendi. Aí ela pegou, ela falou assim, olha, eu não entendo, mas minha outra irmã fulana de tal, ela sabe fazer a interpretação da Bíblia. E eu fiquei segurando, como Deus viu que eu entendi, mas eu não queria aceitar, eu fiquei segurando a Bíblia dentro do carro com a Bíblia aberta. Chegou lá na casa dessa outra irmã da minha cunhada, eu pedi para ela, fulana, lê que primeiro eu li, mas acho que eu não entendi. Aí ela leu. Ó, Deus quer que te usar para poder expulsar demônio, pregar a palavra dele, para curar, para isso assim acessado. Eu bati no peito e balançava o dedo assim, apontava o dedo, sabe quando você é o dedo indicador e falava, eu não quero não, mas eu não quero mesmo. Eu estudei, foi para ser atriz, eu quero ir para Hollywood. Eu tô aqui, gente, no Hollywood do Valparaíso, do Goiás. Aqui perto do Céu Azul. No Hollywood. Eu parei de correr de Deus. E toda vez que eu abria a Bíblia, Deus falava para mim que Ele não queria meu sacrifício, mas sim a obediência. E eu tentando fazer tanta coisa, né? E Deus, toda vez que eu abria a Bíblia, Deus só saía na parte que Deus falava, porque Ele não queria o meu sacrifício, tipo fazer campanha na igreja, fazer voto, mas a obediência, porque essa pregação, gente, é libertador, mas cada um que tem que fazer por si. Tipo, se você tem sede, tem como alguém beber água por você? Não, né? Vou contar só uma coisa que Deus me fez lembrar aqui agora nesse exato momento. Eu tava com um pé de hortelã aqui na minha casa e tinha um monte de galinho seco, o pezinho não tava nem desenvolvendo, eu fui lá, tirei aquele monte de galinho seco. Depois passou-se alguns dias, eu fui ver, ele, sabe, produziu esse pé de hortelã. Eu tirei os galhos, produziu o pé, que não sei o que, todinho ficou mais lindo, que não sei o que, começou a produzir. Sabe o que Deus falou para mim? Deus falou assim para mim, assim é o ser humano, ele tem que se podar, pedir para Deus para quebrar e fazer um novo vaso, para tirar tudo aquilo, né? Os galhos secos, que é o DNA da inveja, que vem colhido um monte de coisa. Porque tem vários tipos de pessoas do DNA da inveja, como eu falei. Então, quando a pessoa rasga o coração, pede para Deus para tirar, que Deus é o único que tem o poder para fazer isso, ela floresce. As portas para ela vai se abrir, como dessa amiga minha, floresceu, começou a abrir porta para ela. Essa outra pessoa da minha família, ela começou a produzir também. Só que eu vou começar a produzir depois que eu obedecer, e eu estou obedecendo. Eu passava em muitas igrejas pedindo, implorando para pregoar.
Aí eu falei assim, poxa, eu falei, Deus, tá difícil. Eu até pedi, Deus, me dê um celular. Me dê um celular, Senhor, me dê um celular porque eu vou pregar no YouTube. Gente, eu clamei tanto pedindo para Deus um celular novo. Só que ele me deu, para mim é novo. E ele acabou, só claro que eu não sei mexer direito, eu tô aprendendo. Ele usou, foi meu sobrinho neto de 10 anos, que ele pediu pra mãe dele um outro celular e me deu esse. Eu comecei a rir, eita, então é pra eu apregoar pelo YouTube mesmo. Porque isso, chegar no máximo de pessoas que isso deveria ir até pra cadeias, pros pessoal que estão presos lá, pra refletir e tudo mais, se quebrar, rasgar, pedir pra Deus, rasgar o coração pra Deus, pra fazer deles um novo vaso, sabe? Dias após dias. Se isso chegar até, sabe, até quem conhece estrangeiro por aí, mandar para os estrangeiros para poder fazer a interpretação de outros idiomas, porque eu falo espanhol e francês, né? Até para os outros idiomas, e se expandir e as pessoas se rasgar o coração para Deus, gente, não vai ter mais maldade nessa fase da terra, porque está no DNA da pessoa. Eu ainda estou pedindo explicação para Deus por mais coisa ainda que eu tenho ainda curiosidade em muita coisa. Eu passei a contar esse testemunho que Deus mandou apregoar, que é um testemunho, porque eu pensei que era só para falar da palavra, né? Cada um que tem um livro de Esther, tem um livro de João, dentre os outros, né? Cada um que viveu a sua experiência, são todos nossos descendentes, não é verdade? Então, o que Deus quis que eu falasse, para poder para as pessoas se quebrar, rasgar o novo vaso, é falar do livro. Cada um de nós tem o nosso livro, porque lá no céu também temos livro da vida. A gente vai pagar, vai responder pelas nossas obras, boas ou ruinzinhas, não é? Então você vai contar a história da sua vida, que você é o seu livro. Tem muita gente que escreve um livro, escreveu? Tipo o livro da Rebeca também, Maldições Não Quebradas, né? Esse livro muito bom que eu li também. Começa a se rasgar, quebrar, rasgar e pedir para Deus fazer de vocês um novo vaso. Outra dica que eu vou dar aqui, por isso que eu botei esse hino aqui, pedindo para Deus para fazer do novo vaso. O oleiro. Eu me identifiquei para poder fazer essa pregação com esse hino do oleiro. Lindo. Vocês de manhã, se vocês tirar um tempinho para Deus, Deus vai tirar um tempinho deles para vocês. Assim que vocês levantar de manhã, até para quem é casado, não fala nem com o esposo de imediato, fala diretamente, primeiramente com Deus. Bota o joelho de vocês diretamente no chão e fala, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, eu quero dizer que eu te amo, que eu te adoro, que tu és meu Deus, a minha força, a minha fortaleza, Deus meu, em ti eu confio, Senhor. Senhor, eu quero te pedir perdão por todos os meus pecados, palavras, atitudes e pensamento. E liberar perdão até aqueles que eu não lembro mais quais são, Senhor, e o Senhor sabe quais são. Até aqueles que o Senhor sabe quais são, que eu não lembro mais. Eu libero perdão para todas aquelas pessoas, porque não é fácil liberar perdão, gente. Até aqueles, meu Pai, que me fizeram mal daquilo que eu não lembro mais nem quais são, mas eu libero perdão para todas as pessoas. Senhor, eu peço a Ti também, perdoa os pecados de todos os meus antepassados, Senhor. E quebra, meu Pai, todas as maldições da minha vida, todas as maldições hereditárias. Perdoa os pecados dos meus familiares e quebra toda a maldade maldições hereditárias meus familiares, Senhor. Enfim, ora e fala isso e fala, Senhor, eis-me aqui, que o meu dia hoje seja sobrenatural. Quero pedir para que o Senhor venha me revestir, a mim e os meus familiares, Senhor, com capacete da justiça, sapato do evangelho, escudo da fé, coraça da justiça. E me ensina, Senhor, a usar a tua espada de 2 gumes, que é a tua palavra, Senhor. Senhor, acampa os seus anjos ao meu redor e dos meus familiares, Senhor. Envia o teu exército também. Quero pedir também, Senhor, para que o Senhor venha me livrar dos assaltos, dos acidentes, da bala perdida, do homem sagrado e de todas as astúcias de Satanás, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o meu dia hoje seja sobrenatural, meu e dos meus familiares, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Porque quando alguém fala assim, você não vai conseguir, você não vai dar conta, vocês vão usar o poder da palavra, que é o que? A espada de 2 gumes. Você fala, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Em nome de Jesus, você lhe corta na hora e dissipa os espíritos das trevas. Quando alguém fala que você não consegue, posso todas as coisas que ele me fortalece no nome de Jesus, porque ele me dará força. Pratique. Tira um tempinho para Deus, que eu tô com muita bagagem para passar, não vai dar para falar muita coisa aqui. Tira um tempinho de vocês para Deus, que Deus vai tirar um tempinho deles para vocês, tá? Tire, que Deus, Ele vai ouvir. Se Ele mandou falar da inveja, porque Ele quer que todos venham se converter, entendeu? Que nem do pé de hortelã, que é a pessoa que tem que tirar aquilo velho, que é o DNA da inveja, pedir para Deus para tirar, pedir para Ele quebrar. Porque eu sei que quando eu tirei os galhinhos secos lá também, da planta, através da planta, tem pessoas que têm uma DNA tão negativo, que vem tanta coisa ruim dentro, que só dela tocar numa planta, a planta murcha ou morre.
né? E tem uns que nem eu fui quebrando os galhinhos secos lá, que nem Deus mostrou para mim. É assim que o ser humano tem que fazer, se podar. E a flor, eu sei que floresceu o meu pé de hortelã. E Deus me ensina até através das plantas. Eu tô com muita bagagem para passar, gente. Aos pouquinhos eu vou estar passando, tá? Compartilho com o máximo de pessoas, porque é libertador. Faça pelo seu próximo. Se a pessoa for achar ruim, for assim, olha, eu só quero te ajudar. Entenda que eu quero te ajudar, que eu quero que você progride. Ainda mais se você vê que a pessoa tem inveja, mesmo que é o DNA da inveja, você identificar, se a pessoa quer questionar, falar, você fala, eu só quero te ajudar, porque pessoas rasgando o coração para Deus, pedindo para Deus quebrar e fazer delas um novo oleiro. Gente, eu só quero que você fale para a pessoa, eu só quero que você progrida, ser alguém na sua vida, porque isso está impedindo, e que nem essa minha amiga, a inveja dela era tão grande, o DNA da inveja dela era tão grande que nem ela estava suportando. Quando ela pediu para Deus quebrar ela, a vida dela mudou da água para o vinho. Até ela se sentiu diferente, a porta para ela foi se abrindo. Como falei dessa sobrinha minha também. Então é libertador, entendeu? Mas é a própria pessoa que tem que fazer. Vai eu pedindo para Deus quebrar maldições da vida de vocês, familiares. Fico observando os filhos de vocês também, que Deus me tocou no pensamento agora, tá? Tô passando porque tô falando que Deus tá tocando no pensamento. Né? Até os filhos de vocês, se vocês verem os filhos de vocês, ainda que criança, tudo mais, você ficar observando, né, que realmente possa ter o DNA da inveja, vai, chama ele pro quartinho, vamos aqui orar, papai do céu, me quebra, me faça um novo vaso, oh, papai do céu, que não sei o que, vai começando a falar, peça para Deus, vai ensinando os filhinhos de vocês, ainda que seja criança, observa, entendeu? Eu tô com muita bagagem. Tá? Espero que vocês ouçam com sabedoria, porque os verdadeiros sábios ouvem e muda, mas tem que ter atitude. Tem atitude, porque vocês vão ver a diferença. Se esse áudio, se expandir até para o mundo inteiro, acho que esse mundo muda. Sabe, eu creio que se Deus mandou falar justamente da inveja, que é para a pessoa se rasgar, se Ele me deu essa missão, é fácil? Não era o que eu queria, não. Eu queria estar em Hollywood, mas eu tô aqui. No Hollywood aqui, no paraíso perto do céu. Que é Valparaíso e tem um céu azul do lado aqui. Por isso que eu falo que eu tô no Hollywood, tá? Então, faça. Rasgue o coração para Deus, tá? Vocês vão ver a diferença. Vocês vão ver a diferença na vida de vocês. Não espere que você faça hoje ou amanhã. Pode ser? Pode. Mas Deus pode fazer o quê? Pode fazer em um dia? Pode. Mas Ele pode fazer? Esperar depois de uma semana, duas, que nem aconteceu com essas outras pessoas. Espero que vocês tenham ouvido com sabedoria, porque os verdadeiros sábios ouvem, reflete e muda. E quando a gente quer o bem do nosso próximo, a gente passa pro nosso próximo, tá? Dá um like aí e compartilhe para o máximo de pessoas que vocês puderem, gente. E se toda pessoa fizer, foi uma luta muito grande para eu estar fazendo esse vídeo, porque há meses que eu estou tentando fazer e não estava conseguindo. Eu falei, Deus me ajuda para fazer, Senhor me ajuda. Enfim, tá? Eu agradeço cada um de vocês que estão ouvindo. Desejo que todos possam passar por uma grande, pedir para Deus ser totalmente renovado. Ser renovado do DNA, da personalidade, que seja dos melhores, que Deus vai tirar, vai quebrar e fazer um novo vaso. Ele vai moldar do jeito dele, que ele vai tirar tudo, que nem ele mostrou ali em Jeremias. O vaso caiu, quebrou, o amassou, deformou, ele foi lá e fez um vaso diferente. Não foi isso que Deus mostrou? Que ele fez o vaso diferente do que era antes, tá? Ouça esse hino aqui. Outra coisa que eu lembrei aqui agora, que Deus me tocou um pensamento. O inimigo do campo espiritual nos conhece observando.
Eu fui na casa de uma colega que ela me chamou para poder ajudar ela numa coisa. Eu acabei acordando tarde, foi assim mesmo. Cheguei lá, tinha um pastor na casa dela, com um monte de gente lá, e tinha uma moça lá que estava manifestada com o próprio Satanás. E o pessoal pegava as fotos e mostrava assim para a pessoa. O que você está fazendo na vida dessa pessoa? Aí o próprio Satanás falava, eu estou fazendo isso. E as pessoas confirmavam tudo que estava acontecendo na vida daquelas pessoas. Aí eu fiquei cismado com aquilo, né? E me agachei. Aí eu falei assim, vem cá, por que você me persegue, hein? Vai ficar aí, como estava de joelho, né? A pessoa que estava manifestada com o próprio Satanás, né? Por que você me persegue tanto, hein? Você me persegue por quê? Aí o pastor falou assim, olha para ela, olha para essa irmã aqui. Aí ele olhou para mim e falou bem assim, ela tem um chamado muito grande, porque esse chamado é para pregoar, para falar do que Deus me mandou falar. Só que não é só da inveja, eu tô com muita bagagem. Aí eu peguei e fiquei. Disso eu já sabia. Até o inimigo, ele sabe que tem um chamado para pregoar. E que é tremendo. E a missão que Deus me deu para falar da inveja, ele foi para mim. Ele deu essa missão para mim. Fala daquilo que você vive, se eu falo lá da inveja, como eu falei. Não acreditava em inveja. E macumba. E ele pegou e falou assim também, que tem uma pessoa que era a quinta vez que estava renovando um pacto com ele para paralisar a minha vida. Por isso que eu tentava fazer as coisas e não conseguia, né? E ele querendo impedir a minha pregação. Mas hoje vai, tá? Hoje vai. Já são 1h10 da manhã, do dia 6 de setembro de 2023. Mais uma coisa que Deus me fez lembrar. Eu conheci uma moça dia 20 de janeiro agora. Eu tenho um déjà vu na vida, que antes de conhecer a pessoa pessoalmente, eu conheço a pessoa no sonho. E eu fiquei lá conversando com essas duas moças, né? Fiquei, eu tenho a impressão que eu te conheço de algum lugar, mas eu não sei de onde. E conversava com ela. Gente, você não conhece de algum lugar, não? Ela, não conheço não. Não, nunca vi. Aí tá. Aí eu falando que Deus me mandou a pregar, a falar da inveja. Aí a filha dela, né? A inveja é terrível, viu? Que não sei o quê. Aí só sei que a gente conversou bastante coisa. No dia seguinte eu acabei passando lá para falar, pregar do começo, meio fim, essa mesma pregação que eu tô fazendo aqui. Só que antes eu ouvi a história da filha dela. Ela falou assim, olha, eu trabalhava numa empresa e as pessoas, tinham uma moça lá, outras pessoas tinham tanta inveja de mim, eu fazia faculdade e tudo mais. Um dia, eu no trabalho, de repente, meu lado esquerdo paralisou todinho. O pessoal me levou para o hospital. Eu fiquei internado com o lado paralisado. Os médicos fez tudo que era exame. Nos meus exames não dava nada. Gente, olha só para você ver o que inveja provoca, até mata. Que eu já vi falar, alguns anos atrás, falava que inveja podia até matar. Realmente pode até matar. E ela disse que ficou 3 meses internado no hospital de base de Brasília. E que de repente ela ficou cega de um olho. E elas ficavam orando mesmo em cima daquela maca e falavam, Deus, me cura de tudo isso, se eu que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ela disse que passou uns 3 meses, né, no hospital internado. Um dia o médico pegou e deu alta para ela, e ela foi para casa, né, porque não tinha como ela passar lá muito tempo, né, já tinha 3 meses. E ela continuava na casa dela orando, pedindo para Deus, para curar ela. Senhor, me cura disso, Senhor. No exame dela a gente não deu nada, não era derrame, não era nada. O lado dela esquerdo todinho paralisou, ele ainda ficou cego de um olho. E ela ficava, Deus. Quando foi um dia, de tanto ela orar, pedindo para Deus, não seja feita a minha vontade, mas a sua, Senhor. Gente, quando foi um dia, ela disse que um dia levantou, normal, voltou a enxergar, e o corpo dela voltou a movimentar normalmente, sabe? Voltou a funcionar normalmente. Aí quando ela falou isso para mim, eu falei assim, meu Deus, sério? Ela, sério. E eu me lembrei que quando eu comprei a minha casa pela fé, alguns meses depois, que eu fui falando para as amigas, que eu só fui falar depois que eu estava já morando dentro da casa. Gente, vocês acreditam que um dia eu amanheci com lá, disse que é todinho paralisada? Aí depois que ela falou para mim, que eu me lembrei dessa história minha, eu falei assim, caraca, será que o meu problema também foi inveja que lançaram sobre mim? Porque, gente, meus exames também não deu nada. Sabe o que é nada? Não era AVC, não era derrame, não era nada. Eu fiquei meses, eu gritava, porque eu morava sozinha. Eu pegava, levantava da cama, Deus me deu uma estratégia. Quando eu acordei com o lado paralisado, o lado esquerdo todinho doía. Eu olhei assim, fui levantar da cama, não consegui mexer o lado esquerdo, todinho parecendo uma madeira. Aí eu olhei para a porta e falei assim, Deus, eu sei que o Senhor está aqui, agora me ajuda aqui a levantar dessa cama. Me deu uma estratégia, Deus me deu uma estratégia para levantar da cama. Né? Eu pegava, jogava do lado direito, assim, me arrastando com o braço direito, me arrastando, conseguia botar a perna direita no chão e impulsionava com o braço, né, direito, pum, jogava, me empurrando para poder ficar em pé. Só que o lado esquerdo batia no chão e eu gritava que nem uma louca, eu gritava.
Eu, fiquei não sei por quantos meses assim que eu não lembro, porque foi dolorido. E de tanto eu ficava, Deus, Deus, de tanto eu gritar. Aí o hospital que eu tinha, que eu morava no bairro antes, em Brasília, me ligou e falou, oi, fulana, tudo bom? Olha aqui, do hospital tal, você deixou seu nome na lista de espera, você tem interesse ainda nessa consulta? Aí eu fiquei, eita, os médicos, enquanto ela falava, eu fiquei comigo em pensamento, nossa, eu fiquei tão mal que nem da existência dos médicos eu lembrei. Eu fiquei, nossa, os médicos, existem os médicos. Que aí eu fui fazendo tratamento. Mas nos meus exames, gente, não deu nada, fiz tudo que é exame, não deu nada, foi que nem o caso dela. Só pra você ver, inveja pode até matar. Só pra vocês verem. Se quebrem, gente. E peça pra Deus fazer de vocês um novo vaso. Porque Ezequiel pediu para tirar sua soberba, que era a inveja dele. Porta para ele se abriu, ele enriqueceu. Porta para ele se abriu e ele começou a prosperar. É que nem dessas duas pessoas que eu tenho mencionado, elas começaram a progredir na vida. Tá bom? A paz do Senhor Jesus para cada um de vocês. Dá um like aí, compartilhe. Ajuda as pessoas a se libertar, a pedir para Deus quebrar elas. Porque é libertador que Deus me mandou pregar, tá? Dá um like, compartilhe para mais pessoas. Se a pessoa questionar, se fala, eu só quero o seu bem. Amigos, verdadeiro amigo quer ajudar, quer o bem. Tá bom? Se tranca no quarto de vocês, fala com Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. O meu vaso se quebrou, angustiado eu estou. Meus pedaços hoje quero te entregar. Olê, será que podes me moldar? De um vaso velho para um vaso novo, quero sentir o teu renovo e a tua unção me tocar. Faz de